Josué, capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos e rotos e remendados. E nos seus pés, sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habiteis no meio de vós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Beerot, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou, e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram:
Porquanto, com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse.